paz do Senhor a todos, eu sou Josué Rodrigues e é um prazer estar mais uma vez aqui na EBD em Casa. Antes eu queria agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm comentado e que têm se inscrito no meu canal. Que Deus lhe abençoe ricamente. Hoje iremos trabalhar a lição de número 5, falando da santidade ao Senhor. Observe que este é um dos temas primordiais da vida cristã, uma vez que a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então nós precisamos estar atentos com os professores, como aluno, tá certo? Como servo de Deus, nós precisamos examinar a nossa vida e fazer uma reflexão, porque esse é um assunto muito importante. Como eu já disse, a Bíblia relata: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então tem muita gente caminhando dentro das igrejas, mas que vive uma vida totalmente contrária aos princípios bíblicos. Então chegou o momento de nós aproveitarmos e fazer uma reflexão. Então venha comigo e vamos trabalhar essa lição tão importante. Primeiro, o que é santificação? A santificação é uma obra contínua de Deus na vida do crente. Ou seja, é tornando-se santo. É um processo pelo qual o crente vai se tornando santo. É um processo aí, tá certo? E aí, o que é ser santo? Santo é portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Uma pessoa santa, ela é um portador da verdadeira semelhança com Deus. Ou seja, é ser separado para o Senhor. Ele é pertencer ao Senhor. Então, ser santo é isso, tá certo? E aí, a gente pode trabalhar aí, o primeiro tópico da lição vai falar sobre o estado de santidade. Aqui fala da santidade posicional. O que é isso? Uma vez que você aceita a chamada de Deus, que você decide caminhar com Deus, nesse exato momento você se torna uma nova criatura através do processo da regeneração. E através desse processo da regeneração, você sim se torna um santo, né? No sentido posicional, é o estado de santidade. Nesse exato momento você se torna santo. É o caso do ladrão da cruz, onde estava ali há alguns minutos pecadores, mas a partir do momento que ele aceita Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a partir daquele momento, ele já se tornou santo, tá certo? Ou seja, é o estado de santidade posicional. É o que aconteceu com Abraão ao aceitar a chamada de Deus, né? E ir ali para uma terra que ele não conhecia. A partir daquele momento, é o estado de santidade. Mas, fora essa questão do ladrão da cruz aí, quando nós estamos na caminhada do dia a dia, então a gente tem que passar pelo processo da perfeição. Ou seja, esse processo ele só é conseguido através do processo da santificação, como é falado agora no tópico 2 da lição. Ou seja, é a pessoa sendo moldada, é a continuação da regeneração do novo nascimento na vida da pessoa. Esse processo se dá através justamente da observância e da obediência aos mandamentos de Deus. A partir do momento que nós observamos e obedecemos na nossa caminhada, nós vamos adquirindo um processo de santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o seu espírito,
a sua alma e o seu corpo tem que estar plenamente conservado. Você só consegue isso através da obediência, da observância dos princípios, das ordenâncias bíblicas, não é? Então, isso é um processo que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, com a caminhada, é o processo da santificação. E aí o terceiro tópico ainda vai falar sobre a santificação como uma marca. De fato, o povo de Israel foi diferenciado, era um povo diferente devido à sua pureza e à sua santidade. Por isso que Deus os chamou para eles serem um povo sacerdotal, um povo santo, um povo diferente. Nós, como Igreja do Senhor, não somos diferentes, tá certo? Isso não quer dizer que nós não erramos, nós não pecamos, porque João, não é? Primeira carta de João vai dizer, se nós dissermos que nós temos pecado, somos mentirosos, porque nós pecamos de fato. Mas há uma diferença muito grande entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque nós que servimos a Deus pecamos, falhamos, tá certo? Mas no mesmo momento nos arrependemos e pedimos perdão. São falhas pontuais da nossa natureza humana. Já aquela pessoa que não tem uma experiência com Deus, que nunca teve o processo, nunca experimentou o processo da regeneração, essa não, vive na prática do pecado. Então, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não vivemos na prática do pecado. Se assim alguém o faz, essa pessoa de fato não está vivendo uma vida de santidade, tá certo? Nós pecamos porque somos falhos, mas são falhas da natureza humana, que evidentemente o Espírito Santo, na mesma hora, está nos orientando e nós estamos pedindo perdão e nos arrependemos dessa falha, tá certo? Mas este é uma marca a santificação da vida do cristão. Devemos mostrar Cristo através da nossa vida, ou seja, através de uma vida santa, de uma vida íntegra, de uma vida separada, como já foi falado, de uma vida separada para Deus. E esta marca é visível através dos nossos atos, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, do nosso linguajar, do nosso falar, do nosso proceder. Se um cristão ele está alinhado com o mundo, certamente tem algo errado com a sua vida, porque ele precisa marcar este mundo, ele precisa dizer ao mundo que ele é sal e luz neste mundo tão sombrio, né? Tão cheio de trevas aí. É uma marca da santidade que deve permear a vida de qualquer um de nós. O segundo tópico vai falar sobre a santidade no ministério levítico. O primeiro subtópico aqui vai falar sobre a santidade exterior, ou seja, está ligado ao comportamento, o que os outros veem em cada um de nós. E aí existia uma recomendação em relação ao ministério levítico, aos sacerdotes, aos levitas, que eles não deveriam casar, não é, com uma pessoa que não fosse virgem. E aí há uma recomendação em relação ao casamento desses levitas. Outra era a questão da observância da liturgia. Eles deveriam observar toda a liturgia, todo o processo ali que Deus tinha dado ao culto. Eles deveriam observar. Ainda tinha a questão do que a pessoa não poderia ter nenhum defeito físico. Tá certo? Claro que tudo isso é uma tipologia e alguns desses aspectos é uma tipologia para o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo. A questão da fala, da roupa, tudo isso é importante na questão exterior, porque isso remete à santidade. Então Deus, ele requer de cada um de nós comportamentos exteriores, tá certo? Comportamento que demonstre a nossa santidade através da nossa fala, através do nosso proceder, através da nossa veste,
através do nosso relacionamento, através do nosso culto ao Senhor, a forma que nós cultuamos, tudo isso demonstra a santidade através do nosso exterior. Agora, o nosso exterior é um reflexo da santidade interior que é trabalhado aí no segundo tópico, tá certo? É aquilo de fato que eu sou, aquilo que Deus vê, não mais o que as pessoas veem em mim, mas de fato o que eu sou, o que Deus me vê, o íntimo. E isso aí, evidentemente, que é um reflexo, isso reflete no meu exterior. Evidentemente que os sacerdotes ali, com o passar do tempo, de tanto observar, caiu no formalismo religioso. Muitos de nós estamos aí vivendo no formalismo religioso e nós precisamos refletir com nossos alunos sobre, de fato, como está a nossa vida para com Deus, a nossa santidade interior, né? Será que nós estamos vivendo apenas uma santidade aparente ou, de fato, o que nós demonstramos é um reflexo daquilo que está dentro de nós, do amor de Deus em nossos corações? Então, que nós de fato possamos refletir sobre a nossa santidade interior. Quando você não está sendo observado por ninguém, quando você está ali no seu quarto sozinho, quando você está de frente para o computador sozinho, quando você está em um hotel distante, em uma viagem, quando ninguém está lhe vendo. Então, são essas questões na santidade interior, né, que vai ser mais importante no ser humano, porque a santidade exterior vai ser consequência e reflexo disto, do meu eu interior. E aí, o terceiro subtópico aqui vai falar sobre a santidade e a glória. Veja que coisa interessante, só vemos a glória quando somos santos, tá certo? E quando nós somos santos, nós conseguimos ver a glória de Deus. E a glória de Deus é uma maravilha na nossa vida, porque a glória de Deus ela traz proteção, ela traz paz, ela traz alegria na vida do cristão. Sem a glória de Deus é difícil nós caminharmos. Então nós precisamos buscar santificação, porque é através da santificação que nós vamos desfrutar da glória de Deus. Era isso que acontecia com o povo de Israel durante a caminhada. Toda vez que o povo se afastava de Deus, eles também perdiam a glória de Deus nas suas vidas. Por isso que é uma recomendação aqui, que ninguém verá o Senhor se não for santo. Ninguém vai adentrar o céu, ver a glória futura ali, a glória celestial, se não tivermos uma vida santa aqui, tá certo? O terceiro tópico vai falar sobre a santidade do povo de Deus. O primeiro subtópico aqui vai falar sobre a santidade dos filhos. Nós precisamos entender duas coisas aqui. Primeiro, que os filhos é herança do Senhor. Por isso que Deus proibia o povo de uma forma contundente, né? O povo hebreu não podia de maneira nenhuma oferecer seus filhos a Moloque, como faziam os egípcios, como eles pegavam seus filhos e ofereciam aos deuses, e ofereciam a Moloque ali, a divindade pagã. Então, a santidade dos nossos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. E aí, na modernidade, foi trabalhado em lições passadas já, que muitos têm entregue o seu filho não a Moloque, ao sacrifício a Moloque, mas ao aborto, né? Não aquela fogueira mais, não mais aquela estátua ali, mas de uma forma indireta a questão do aborto. Toda vez que nós assassinamos, que uma pessoa aborta um filho, de certa forma está sacrificando aí seu filho. Então a lição vai trabalhar sobre essa questão aí. Então essas duas consciências, primeiro que nossos filhos são herança do Senhor. O segundo, a consciência que nós devemos ter em relação à educação que nós devemos dar aos nossos filhos. Devemos ensinar a honrar as pessoas, honrar a Deus. Devemos
ensinar a questão do respeito ao próximo, devemos ensinar o amor ao próximo, devemos ensinar principalmente honrar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, buscar a Deus. Essas são coisas, são assuntos importantes para nós tratarmos com os nossos filhos. Nossos filhos precisam ser educados para a vida, tá certo? Na questão da vida secular, da educação formal, mas principalmente a educação mais importante é a educação religiosa, na questão do amor a Deus, aos princípios cristãos. Por quê? Porque nós precisamos ensinar aos nossos filhos a santidade, buscar o Senhor desde pequenininho. Um outro ponto aqui vai falar sobre a santidade conjugal. Evidentemente que um cristão que vive uma vida de santidade, que quer agradar a Deus, a sua vida conjugal é uma vida conjugal de fidelidade, né? O adultério não faz parte da vida do cristão. Então, por quê? Porque a fidelidade ele é algo exigido por Deus aos cônjuges. Os cônjuges devem ter um relacionamento sem mácula, tá certo? E algo transparente e leal. E aí, essa questão da santidade conjugal a gente pode retratar também na questão do trato um com o outro, do respeito mútuo, do comportamento um para com o outro respeitoso. Isto é uma santidade conjugal, tá certo? Não é a questão apenas do ato conjugal em si, não, mas é de todo o processo do relacionamento do homem para com a mulher. Uma outra questão é a santidade e a vontade de Deus. Então Deus exige de cada um de nós que sejamos santos, tá certo? Que busquemos a santificação. E isto requer disciplina, ou seja, obedecer às regras estabelecidas por Deus. Nós precisamos obedecer, buscar obedecer. Não é eu vou fazer porque... Não, é uma exigência de Deus que nós observemos essas regras, observemos os mandamentos de Deus. E isso só é feito através de uma disciplina, de um empenho de cada um de nós, de um esforço. Um esforço para quê? Para mortificar a nossa vontade. Muitas vezes a inclinação da carne quer fazer algo, mas nós estamos ali nos esforçando, né, para chegarmos à perfeição, buscarmos a perfeição através aí de uma disciplina, de um esforço e principalmente de um amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós fazemos isso com dedicação, nós fazemos isso com vontade, né? Com esforço aí, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de ordenância. Sermos santos é uma exigência para entrarmos no reino de Deus. Que possamos então refletir e buscar uma vida de santidade. Desde já eu agradeço a todos vocês. Se esse vídeo está lhe ajudando de certa forma, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá certo? Divulgue e certamente Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus.